Yasmin chegou cedo demais. Era seu jeito. Ela sempre achava que chegar cedo era uma forma de respeito, e desrespeitar alguém logo no primeiro dia de trabalho não estava nos planos. Estacionou a Kombi velha na calçada, ajeitou o coque bagunçado e ficou parada por um momento olhando para o portão de ferro. A mansão era grande, impressionante até, mas havia algo ali que não combinava com o tamanho e o dinheiro que aquele lugar claramente representava. As paredes estavam bem cuidadas, o muro era alto e impecável, mas do outro lado, o que aparecia pela grade contava uma história diferente. O jardim estava morto, não morto de vez. Era pior do que isso. Era aquele tipo de abandono que dói. A grama amarelada nos cantos, arbustos que tinham sido belos em algum momento e agora cresciam sem rumo, folhas secas cobrindo o caminho de pedras, vasos quebrados, terra ressecada. Yasmin respirou fundo. Sentiu o que sempre sentia quando via um jardim assim, uma mistura de tristeza e determinação. Dá para recuperar, murmurou para si mesma como quem faz uma promessa. O interfone tocou antes que ela apertasse o botão. A voz do outro lado foi curta e direta. Pode entrar. O portão vai abrir. Foi só isso. Yasmin empurrou o portão e entrou. Caminhou pelo acesso de pedras, olhando para os lados, fazendo mentalmente a lista de tudo que precisava ser feito. Havia trabalho para meses. E ela estava bem com isso. Na varanda, ninguém apareceu para recebê-la. Ela esperou alguns minutos, depois chamou com cuidado. Oi, sou a Yasmin da jardinagem. Pode me dizer por onde eu começo? Uma voz veio de dentro da casa, através da janela entreaberta. Começa por onde quiser, só peço que não entre na casa. Yasmin franziu a testa, mas não disse nada. Abriu o baú da Kombi, pegou suas ferramentas e começou. Otávio a observou pela janela do escritório por quase uma hora antes de perceber que estava fazendo isso. Ele não era o tipo de homem que ficava olhando. Era o tipo que ignorava, que trabalhava, que mantinha distância deliberada do que não dizia respeito diretamente a ele. Naquele dia, a caixa de entrada tinha 342 e-mails não lidos, 3 relatórios esperando aprovação e uma reunião marcada para o fim da tarde que ele provavelmente não ia atender. Mas ali estava ele, de pé ao lado da janela, assistindo uma jovem de jaleco verde-oliva tirar ervas daninhas do canteiro, com as mãos nuas. Ela falava com as plantas. Isso foi o que chamou a atenção dele. Não estava cantando, não estava ao telefone. Ela realmente falava. Baixinho, mas com uma expressão no rosto que deixava claro que estava sendo sincera. Otávio havia contratado a empresa de jardinagem porque o vizinho havia reclamado que as trepadeiras do muro estavam invadindo o terreno. Era só isso. Ele não se importava com o jardim. Nunca havia se importado. Mas agora, por algum motivo que ele não conseguia nomear, ele não conseguia parar de olhar para aquela mulher que tratava as plantas como se tivessem sentimentos. Ele se afastou da janela, voltou para a mesa. Abriu o e-mail, fechou, voltou para a janela. Ela estava sorrindo para uma muda de azaleia. Otávio passou a mão no rosto e foi fazer café. Na terceira visita, Yasmin encontrou a roseira. Estava no fundo do jardim, encostada no muro de tijolos, quase escondida por galhos de arbustos que cresceram por cima dela. Primeiro, Yasmin pensou que era mais um arbusto seco. Depois, quando foi cortar os galhos ao redor, reconheceu. Era uma roseira antiga. As raízes eram fortes. Ela sentiu isso quando tentou testar o caule. Ali havia vida, havia estrutura. A planta não havia desistido, apenas estava enterrada embaixo de tudo que havia crescido sem cuidado ao redor dela. Yasmin ficou de cócoras, limpou a terra ao redor do caule com cuidado. Testou os galhos um por um. A maioria estava seca, mas alguns tinham aquela leveza que só os galhos vivos têm. Você é teimosa, disse ela com um sorriso. Gosto disso. Não percebeu que Otávio havia saído da casa e estava parado a alguns metros, com uma xícara de café na mão, olhando para ela. O que você está fazendo? Yasmin virou, levou um susto
mas se recuperou rápido. Encontrei sua roseira. Ela ainda está viva. Aquilo, Otávio franziu o senho. Há anos não dá flor. Porque ficou abandonada, ela disse sem julgamento. Com o cuidado certo, ela volta. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a roseira como se estivesse vendo pela primeira vez. Era da minha mãe, disse depois de um instante, em voz baixa, como se não tivesse planejado dizer isso. Yasmin não respondeu imediatamente. Fez o que sempre fazia quando alguém compartilhava algo delicado sem pedir conselho. Ficou quieta o tempo suficiente para mostrar que tinha ouvido. Então ela merece uma chance, disse por fim. Otávio olhou para ela. Depois olhou para a roseira. Tomou um gole de café, virou e voltou para dentro de casa. Mas naquela tarde, quando Yasmin foi embora, ele ficou na janela olhando para o fundo do jardim por um tempo longo. As semanas foram passando. Yasmin vinha 3 vezes por semana. Sempre cedo, sempre com a Kombi velha, sempre com a mesma disposição que parecia não se esgotar. O jardim foi mudando devagar. Primeiro as ervas daninhas foram embora, depois o caminho de pedras apareceu limpo, depois os canteiros começaram a ganhar cor. Otávio foi saindo da casa aos poucos também, não de uma vez, não de forma planejada. Era uma xícara de café na varanda enquanto ela trabalhava no fundo. Era uma pergunta sobre qual planta era aquela do vaso perto da escada. Era parar no jardim a caminho do carro e comentar algo sobre o tempo. Pequenos pedaços de presença. Certa manhã, ele chegou na varanda com 2 xícaras de café. Ofereceu uma para ela sem dizer nada. Yasmin aceitou, surpresa, mas sem fazer alarde. Ficaram os dois em silêncio por alguns minutos olhando para o jardim. Por que você escolheu essa profissão? Ele perguntou finalmente. Porque as plantas não mentem, ela respondeu. Se você cuida, elas respondem. Se você negligencia, elas murcham. É simples assim. Otávio ficou pensando nisso. E as pessoas? As pessoas são mais complicadas, ela disse com um sorrisinho. Mas, no fundo, acho que o princípio é parecido. Ele não respondeu, mas ficou mais tempo na varanda do que havia planejado. Aos poucos, aquele ritual do café da manhã foi se tornando comum. Às vezes, tinham assuntos. Às vezes, ficavam em silêncio. Yasmin aprendeu que Otávio era o tipo de pessoa que precisava de silêncio para se sentir confortável. E que conforto para ele era uma conquista rara. Ela não forçou nada. Apenas continuou aparecendo. Continuou cuidando do jardim. Continuou sendo ela mesma. E Otávio foi, muito devagar, deixando de ser tão distante. Numa tarde de chuva fina, quando Yasmin estava protegendo os canteiros com uma lona, Otávio apareceu com um guarda-chuva e ficou ao lado dela sem ser convidado. Você não precisa fazer isso hoje, ele disse. Preciso. A chuva forte amanhã vai alagar tudo se eu não proteger agora. Ele segurou o guarda-chuva sobre os dois enquanto ela trabalhava, sem reclamar, sem pressa. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Assim como? Determinada, com tudo. Yasmin riu. Minha avó dizia que eu nasci teimosa. Acho que ela tinha razão. Sua avó te ensinou a cuidar de plantas? Ela me ensinou muita coisa. Yasmin parou por um momento, olhando para a chuva. Ela dizia que a gente não salva uma planta com pressa, que o cuidado tem o tempo dele, que quando você tenta forçar uma flor a abrir antes da hora, você destrói exatamente o que estava tentando preservar. Otávio ficou quieto por um bom tempo. Apenas o barulho da chuva fina no jardim. Quando ela terminou e se levantou, ele estava olhando para ela com uma expressão diferente, mais aberta, como se aquela frase tivesse chegado em algum lugar dentro dele que ele havia esquecido de verificar. Você aprendeu bem, ele disse. Yasmin o olhou sem entender direito. O quê? Com sua avó. Ele pausou. Você aprendeu bem. Ela não soube exatamente o que ele quis dizer com isso, mas algo no tom dele sugeriu que a conversa havia ido além das plantas. Faz quanto tempo que você mora aqui? Ela perguntou enquanto guardavam a lona. 7 anos. Sozinho? Sozinho.
Ela não perguntou mais nada, mas entendeu que o jardim não havia sido a única coisa que ficou abandonada naquele lugar. E que às vezes o maior abandono é o que a gente faz de si mesmo. E antes de a história continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre muito especial saber até onde essas histórias chegam. Se você está curtindo, aproveita e já se inscreve no canal. Ativa as notificações também. Aqui você encontra histórias de amor, recomeço e emoção. Histórias que a gente leva no coração por muito tempo depois que acaba. Era uma manhã de terça-feira comum quando aconteceu. Yasmin chegou mais cedo que o habitual, antes mesmo do sol subir de vez. Tinha uma sensação estranha, como se precisasse ver a roseira logo. Não conseguia explicar. Era um daqueles instintos que ela havia aprendido a não ignorar. Foi direto para o fundo do jardim e viu. Ali, no galho mais alto da roseira, um botão, pequeno, fechado, vermelho escuro, mas vivo. Yasmin ficou parada, olhando, com aquela sensação de quem acabou de ver algo que não esperava ver. Seus olhos encheram sem que ela mandasse. Ela conhecia esse sentimento. Era o mesmo de quando uma planta que todo mundo tinha desistido, finalmente mostrava que ainda tinha o que dar. Ela foi até a varanda e bateu na porta de vidro. Otávio abriu depois de alguns segundos, surpreso com o horário. O que aconteceu? Vem, ela disse simplesmente. Ele veio, descalço com a camisa aberta, seguindo ela pelo jardim sem entender ainda o que estava acontecendo. Quando chegaram à roseira, Yasmin apontou. Otávio olhou. Por um longo momento não disse nada. Yasmin observou o rosto dele mudar, aquela expressão fechada, controlada, que ela já sabia reconhecer. Se desfazer devagar. Algo nele amoleceu, e ela viu pela primeira vez o quanto aquele homem havia guardado por muito tempo. Ela voltou, ele disse, quase para si mesmo. Ainda está florescendo. Yasmin corrigiu, suave. Vai demorar alguns dias para abrir. Otávio ficou olhando para aquele botão por um tempo que Yasmin não contou. Quando ele se virou para ela, os olhos estavam brilhando. Obrigado, ele disse. E não estava falando só da roseira. Os dois sabiam disso. Depois daquele dia, alguma coisa mudou entre eles. Não de forma dramática, não com declarações ou grandes gestos. Foi mais suave do que isso, como tudo que é real costuma ser. Otávio começou a aparecer no jardim mais vezes. Não só na varanda. Ele descia, caminhava pelos canteiros, perguntava sobre as plantas. Yasmin ensinava o nome de cada uma, o que precisavam, como perceber quando estavam bem ou quando algo estava errado. Ele era um aluno atento, fazia perguntas boas, e Yasmin descobriu que debaixo de toda aquela distância havia uma pessoa curiosa, inteligente, com um senso de humor seco que aparecia nos momentos mais inesperados. Numa tarde, enquanto Otávio tentava podar um arbusto e cortou o galho errado, Yasmin teve que se segurar para não rir. Ele olhou para o galho na mão, depois para ela. Não fala nada. Não falei nada. Você está rindo por dentro. Estou, ela admitiu sem conseguir mais segurar. Mas tudo bem. Acontece com todo mundo no começo. Você foi corajoso de tentar. Corajoso é uma palavra generosa para o que acabou de acontecer. Na jardinagem a gente chama de aprendizado, ela disse, pegando a tesoura da mão dele com delicadeza e mostrando o ângulo certo do corte. Presta atenção. Aqui. Não força. Deixa a lâmina trabalhar. Ele observou com atenção. Depois tentou de novo. Dessa vez ficou bom. Assim? Ele perguntou. Assim, ela confirmou. Ele riu também. E foi a primeira vez que Yasmin o viu rir de verdade. Um riso solto, genuíno, que transformou o rosto dele completamente. Ela achou que ele era diferente quando ria, mais leve, mais ele mesmo. Os dias foram passando e Yasmin passou a ficar mais tempo. Às vezes, o almoço ia chegando e ela ainda estava lá. Otávio começou a deixar comida na varanda, discretamente, como se fosse algo natural.
Ela comia, agradecia e voltava para o jardim. Um dia, ela chegou e encontrou uma cadeira nova no canteiro da roseira. Uma cadeira de madeira bonita, firme, que não estava lá antes. Yasmin não perguntou. Sentou-se nela e continuou trabalhando, mas sorriu o resto do dia. O mês virou e Yasmin se pegou fazendo algo que não havia planejado, pensando naquele jardim quando não estava lá. Pensando nas plantas, nas próximas etapas, no que precisava de atenção. Mas também pensando nas conversas da varanda, na forma como Otávio ouvia, com atenção real, não com aquela educação vazia de quem aguarda a vez de falar. Na maneira como ele havia começado a deixar a janela do escritório aberta quando ela estava lá, como se o barulho do jardim fosse uma companhia. Ela percebeu que havia algo ali que ia além do trabalho. Não era só o jardim que estava florescendo. Numa noite que ela ficou tarde para proteger as mudas de uma geada anunciada, Otávio trouxe um casaco. Você vai ficar com frio. Estou bem. Yasmin. Ela olhou para ele. Ele estava estendendo o casaco com uma expressão que não admitia discussão, mas que também era gentil de um jeito que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Ela pegou o casaco. Enquanto trabalhava, ele ficou ao lado, ajudando no que podia, segurando a lanterna quando ficou escuro, passando as lonas quando ela precisava. Nenhum dos dois falou muito. Mas havia uma facilidade naquele silêncio, o tipo de facilidade que leva tempo para ser construída e que, quando chega, a gente reconhece sem precisar nomear. Quando terminaram, eram quase 11 da noite. Yasmin devolveu o casaco. Obrigada. Obrigado a você, ele disse. Por quê? Otávio olhou para o jardim iluminado pela luz da varanda, para os canteiros organizados, para as flores que haviam voltado, para a roseira no fundo, já com 3 botões abertos. Por isso tudo, ele disse. E Yasmin entendeu que não era só o jardim que ele queria dizer. As estações mudaram e Yasmin foi ficando. Primeiro ficou mais tempo a cada visita. Depois os dias de trabalho foram se misturando com dias de presença. Depois era ela quem abria o portão pela manhã, que conhecia cada canto do jardim como se fosse a própria casa. A mansão foi mudando. Não nas paredes ou nos móveis. Otávio não era de reformas, mas no clima, no cheiro, na sensação de entrar pela porta. Havia flores nos vasos da cozinha. Havia ervas frescas na janela. Havia barulho, de passos, de música baixa no jardim, de conversa durante o almoço. E havia riso, que era a coisa mais nova de todas. Otávio descobriu que gostava de acordar sabendo que alguém estaria lá, que havia planejado isso sem perceber, sempre deixando o café pronto antes dela chegar, sempre verificando o tempo para avisar se ia chover. Cuidados pequenos que juntos diziam coisas que ele ainda não sabia dizer em palavras. Numa manhã de outono, enquanto os dois tomavam café na varanda e olhavam para o jardim transformado, Yasmin falou baixinho. Esse lugar ficou bonito de verdade. Ficou, ele concordou. Você está bem aqui agora? Ele a olhou. E pela primeira vez em muito tempo, respondeu sem hesitar. Estou. Ela assentiu, sorrindo para o jardim. Ele ficou olhando para ela por um momento a mais do que precisava. E então, devagar, aproximou a cadeira da dela. Não precisou dizer mais nada. Meses depois, numa manhã de sol ainda suave, Yasmin chamou Otávio do jardim. Ele reconheceu o tom. Era o mesmo da manhã do primeiro botão. Aquela voz que não era urgente, mas que pedia presença. Saiu pela porta dos fundos e foi até ela. Yasmin estava em frente à roseira, completamente transformada, galhos cheios, folhas verdes e flores vermelhas abertas de um jeito que fazia aquele canto do muro parecer diferente. Mais vivo, mais real. Mas Yasmin não estava olhando para a roseira. Ela estava olhando para ele com um sorriso diferente. Aquele sorriso que ele havia aprendido a ler, que dizia que algo importante estava acontecendo. Tenho uma coisa para te contar, ela disse. Otávio ficou quieto, esperando. Vamos ter um filho. O jardim estava completamente em silêncio. O vento mexeu nas flores da roseira.
E Otávio ficou imóvel por um momento, não de choque, mas daquele jeito de quem precisa de um segundo para deixar algo grande pousar no peito. Depois, devagar, ele foi até ela. Segurou o rosto de Yasmin com as duas mãos, com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso. Não disse nada por um tempo. Não precisava. Yasmin viu nos olhos dele tudo o que ele estava sentindo. Gratidão, espanto, ternura e algo que só pode ser chamado de completude. "Tudo bem?" Ela perguntou suave. "Mais do que tudo bem", ele respondeu com voz falha. Ele a abraçou. Ela apoiou a cabeça no peito dele e ficaram assim, no meio do jardim, enquanto a roseira balançava de leve com o vento. Aquele lugar havia chegado como um trabalho, havia se tornado uma rotina, depois uma escolha, depois um lar. E agora, naquela manhã simples, tornava-se algo maior ainda, o começo de uma família. Otávio olhou ao redor, para o jardim que havia florescido, para a roseira da mãe finalmente viva, para a mulher entre seus braços. 7 anos de silêncio, 7 anos de uma casa grande e vazia, e uma manhã, uma jovem com jaleco verde-oliva, teimosa e cheia de vida, havia mudado tudo isso com paciência e cuidado. Assim como ela havia ensinado, o cuidado tem o tempo dele, e quando chega, nada mais é como antes. E existem encontros que não chegam para mudar um dia, chegam para reconstruir tudo. Porque sempre existe algo esperando para florescer, mesmo quando ninguém mais percebe.